Meu nome é Patrícia, eu sou mãe da Isis, de 10 meses, e eu compartilho um pouco sobre a beleza e os desafios da maternidade. Hoje eu quero falar um pouco sobre como foi a nossa adaptação na escolinha. E eu falo a nossa porque, meu Deus, a adaptação, ela não é só da criança, a adaptação é nossa também, e eu falo que foi um momento, assim, bem difícil, e várias vezes eu pensei em desistir. Eu confesso pra vocês que várias vezes eu pensei em desistir, mas deu tudo certo, passamos por esse período, nós já estamos na terceira semana da escolinha e tá tudo correndo muito bem, graças a Deus. Ela tá indo no período da tarde, então a partir da 1h até as 5h30. O primeiro dia foi uma sexta-feira, então como ela ia um dia e depois já ia ter o final de semana, a gente optou por deixar ela lá 1h30. Então, a hora que a gente deixou ela lá, eu digo a gente, mas quem deixou foi o meu marido, né? Eu não tenho disponibilidade para levar. Mas a hora que o meu marido deixou ela lá, ela não chorou, foi no colo da professora. Eu acho que ela não estava entendendo que ela ia ficar lá. E aí, ao tempo todo, depois que ele deixou ela lá, ele esperou um pouco para ver se ia ficar tudo bem. Ela começou a brincar com as outras crianças, com os outros bebês, né? E ficou tudo bem. E aí, nesse período de 1h30, ele veio para casa e a gente recebia atualizações da professora sobre como ela estava. E aí, a gente foi buscar ela às 2h30. A gente chegou lá um pouco antes das 2h30. Na verdade, a gente chegou lá, era umas tipo 2h10. E ficou os dois idiotas lá no portão esperando da 2h30. Mas aí a gente desistiu e tocou o interfone e pediu para pegar ela. E nesse horário ela estava começando a ficar realmente estranhar, ela estava começando a ficar com uma carinha de choro, mas na hora que ela olhou pra minha cara, ela começou a chorar. Ela chorou e ela teve um choro assim tão sentido. Ela vinha pro meu colo, ela me abraçava, ela segurava e ela ficava assim, ó. Esse choro dela é um choro assim extremamente sentido. E eu fiquei morrendo de dó. Eu confesso que eu fiquei morrendo de dó. Falei, nunca mais eu trago ela. E não tem nada a ver com a escola, porque ela tava, né? Ela não tá acostumada a ficar. Não é só ficar longe da gente, é ficar longe da gente com pessoas que ela não conhece ainda. Então, realmente causa uma estranheza. Passamos o final de semana, tudo bem. Na segunda-feira, nós mandamos ela pra escolinha de novo. E como tinha passado o final de semana, nós optamos por fazer de novo 1h30. Então, na segunda-feira ela foi mais 1h30 e a gente buscou. Na terça-feira, a professora disse que ela estava bem, mandou foto, ela estava brincando. E aí ela dormiu. Pela primeira vez ela dormiu na escolinha. Então, nós esperamos um pouco a mais do que o combinado. O combinado era buscar ela às 3 e nós buscamos ela mais ou menos 3h30. Nós esperamos ela acordar, então ela comeu uma frutinha, tomou banho e dormiu, então ficou tudo bem. E a partir do segundo dia da segunda semana, a gente começou a subir mais os horários, até que na sexta-feira foi o primeiro dia que ela ficou até as 5h30 mesmo. O meu parecer sobre a primeira semana de aula foi muito difícil. Quando ela percebeu que a gente ia deixar ela na escola e ia demorar para buscar, ela começou a chorar para ir pro colo da professora, mas era muito rapidinho, assim, a professora pegava ela no colo e começava a distrair ela e não durava nem 30 segundos, assim, era muito rapidinho mesmo. E também na hora de buscar, ela chorou. Na sexta-feira, que foi o dia que ela ficou o dia inteiro, foi a primeira vez que ela não chorou na hora de buscar. Então, essa primeira semana nós conseguimos, na sexta-feira, deixar ela o período todo, que é o que a gente esperava que acontecesse, né? Algumas escolas não permitem que você decida como vai ser a adaptação, quanto tempo você vai deixar no primeiro dia, no segundo e assim por diante, porque eles já têm isso pré-determinado e eles abrem o portão naquele horário e você tem que chegar nesse horário para levar ou chegar nesse horário para buscar e assim por diante. Na escola que a Isa está, eles optam por fazer no tempo do bebê. Então a gente faz de acordo com o que a gente se sente à vontade para fazer. E isso me deixou assim muito segura, porque se eu percebesse que a gente ia precisar estender por mais uma semana, sem deixar ela lá o dia inteiro, a gente ia estender mais uma semana para que ela se sentisse confortável. Agora nós. Ai, como é difícil mandar um bebê para a escolinha. Eu digo que se não fosse necessário, se nós não precisássemos da escola, a gente não mandava.
mas a gente precisa da escola, o meu marido que fica com ela durante o dia, ele também precisa trabalhar, porque ele é autônomo, e então não tinha muito que a gente fazer. Nós conseguimos fazer com que ela vá apenas meio período, e isso pra mim já é uma grande vantagem. Então, de manhã ela tá aqui com a gente e à tarde ela vai pra escola. Tem sido uma mão na roda, mas eu chorei todos os dias que ela foi pra escola. Eu recebi a foto dela, recebo fotos até hoje. A gente é atualizado de como ela tá. Na agenda vem escrito se ela comeu, né? Vem escrito assim, comeu fruta, bebeu suco, tomou banho, fez cocô, como é que tava o cocô, como é que tava o humor dela, teve aula de quê, porque eles têm aula de inglês, tem aula de educação física, tem aula de música, é muito legal. Então sempre vem escrito o que ela fez, as atividades do dia. A gente recebe fotos das atividades, vídeos. Teve um dia que a camisetinha dela veio manchada assim no ombro parecia uma tinta azul, né? Eu supus que era uma tinta azul. E aí depois eu recebi um vídeo deles fazendo atividade com tinta. Eu achei demais. Achei assim sensacional. Consegui tirar a mancha da camiseta. Mas eu tô gostando bastante da forma como eles estimulam, né, lá na escola. Eles são melhor preparados para isso e eles conseguem dar melhores estímulos para que o bebê se desenvolva, ainda mais com aula de educação física, aula de música. Ai, eu tô adorando. Então eu tô achando bem legal a forma como ela é estimulada na escola, a gente tá gostando bastante. Agora eu não choro mais, quer dizer, só um pouquinho, de vez em quando. E pasmem, essa semana, que é a terceira semana, ela parou de chorar na hora que a gente deixa ela na escola. Ela dá tchauzinho agora, sabe? Ela não tá nem aí, ela só vai. E tá sendo bem legal acompanhar tudo que ela faz na escolinha. A gente tá adorando, assim, agora, né? Nos primeiros dias foi difícil pra gente também. Porque a gente se sente mal, a gente se culpa por ter que colocar o bebê na escola, porque a gente queria estar com o bebê aqui e tudo mais. Mas não tem o que fazer, a gente tem que mandar. Algumas pessoas acham que por eu trabalhar home office eu consigo estar com ela e trabalhar ao mesmo tempo. Eu já adianto que não tem como, não tem como. A Isis é um bebê, ela precisa de supervisão e não é qualquer tipo de supervisão. Eu não posso deixar ela ali do lado e trabalhar. Ela quer explorar as coisas, ela quer subir, ela começa a jogar tudo, ela é um bebezinho, ela tá explorando o mundo. Então ela precisa de supervisão, de alguém que esteja ali, ó, com o olho nela o tempo todo. Agora nós reparamos que talvez o período da tarde não seja o mais interessante pra gente. Já conversamos na escola e estamos estudando de alterar ela para o período da manhã. E aí nós temos algumas alterações na rotina. Na rotina da Isis, na minha rotina e na rotina do meu marido. Temos muitas novidades. Eu voltei para academia, comentei com vocês que eu queria voltar com as atividades físicas, né? Então eu retornei para academia e eu tive uma mudança grande aí na minha rotina, né? Provavelmente a partir da próxima semana nós vamos fazer um teste. A escola permitiu que a gente faça um teste de uma semana para ver se realmente o período da manhã vai ser mais interessante pra gente. E eu queria saber se vocês querem acompanhar aí essa mudança de rotina aqui em casa. E aí na sua casa, como é que foi a adaptação na escolinha? Que idade tinha o seu bebê quando foi pra escolinha pela primeira vez? Vamos compartilhar? Eu queria lembrar aqui pra você, mamãe, papai, que precisou mandar o seu bebezinho pra escola e tá se sentindo mal por isso, sinta-se abraçada. Eu sei como é, eu também fiquei. Mas eu queria lembrar que a gente também tem que trabalhar. A gente também precisa ir atrás do sustento da nossa casa. Então, vamos tentar não nos culpar, vamos tentar deixar esse sentimento de lado. E eu falo comigo, porque eu me senti muito culpada por levar minha filha para a escola. Como é que foi para vocês? Vamos compartilhar? Vamos compartilhar como é que foi, como é que a gente se sentiu. Se você gosta de conteúdo de maternidade, rotina de mãe, se inscreve aqui no canal, não deixa de comentar se você tem um bebê, qual que é a idade do seu bebê, da sua criança, ou adolescente, ou adulto. E segue o canal para acompanhar mais vídeos sobre maternidade. Muito obrigada por assistir e até a próxima!